Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos aqui em Nazaré, estamos aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Aqui Maria, com a sua humanidade, respondeu ao projeto de Deus. Disse sim com a sua humanidade. Existe um texto do Evangelho Apócrifo de São Tiago que diz que Nossa Senhora, indo na fonte para buscar água, teve a primeira anunciação, recebeu a primeira anunciação do anjo. Olhou para os lados e teve medo e correu. Estando depois aqui dentro da sua casa, o anjo diz: Maria, não tenhas medo. E Maria responde, Nossa Senhora responde ao projeto. Por isso, no projeto de Deus, quando nós estamos em frente ao projeto de Deus, ao apelo de Deus para nós podemos ter medo, humanidade, coragem para responder. E para nos falar hoje de coragem, de deixar o Brasil e vir para Nazaré para responder a um projeto, temos conosco o jovem Igor Seric, justo? Seric. Igor Seric. O Igor é lá do Belém do Pará. Isso, lá de Belém. Um grande abraço para todas as pessoas maravilhosas lá do Pará que nos acompanham. São tantos aqueles que nos escrevem lá de todo o Pará, de todo o estado do Pará. O Igor é fisioterapeuta e também docente no pós-graduação em fisioterapia. É isso, Igor? Isso, padre. Atualmente eu estou atuando como professor da parte de fisioterapia também e também no atendimento de pacientes a domicílio. Trabalho com reabilitação pós-hospitalar principalmente. E é uma alegria muito grande poder estar aqui em Nazaré, poder estar aqui no seu programa, poder falar um pouco, sabe, das misericórdias que Deus faz na minha vida e principalmente através de Nossa Senhora de Nazaré. Então, Igor, nós convidamos o Igor no nosso programa porque o Igor é voluntário aqui na Basílica da Anunciação por 3 meses, deixou o Brasil, deixou o trabalho nesses meses e veio aqui para fazer aqueles trabalhos simples dentro da Basílica, ajudar os peregrinos, servir na liturgia, é o turiferário, nas celebrações, serve às missas, ajuda a comunidade Shalom no servir o santuário, no dia a dia do santuário da Basílica da Anunciação. Primeira coisa, eu quero dizer, como guardião eleitor, obrigado pelo teu serviço. Padre, na verdade, eu que tenho que agradecer muito pela acolhida, tanto da comunidade Shalom, como sua, dos franciscanos, aqui nessa basílica que guarda um mistério muito grande. E tem sido uma experiência muito rica, sabe? E, na verdade, eu me sinto muito mais ajudado, tanto pela comunidade Shalom, como pelos padres franciscanos da custódia, do que ajudando. Porque eu aprendo todo dia muita coisa, sabe? Todo dia, na liturgia, na própria acolhida dos peregrinos, eu tenho aprendido muita coisa. Obrigado, Igor. Vamos falar deste sim que você está dizendo aqui na Basílica da Anunciação, um sim cheio de humanidade, né? Do medo de dizê-lo, do medo também das dificuldades, a coragem de tomar a decisão de vir. E são muitos os jovens que, como você, trabalha, estuda, tem uma vida normal, né? E estão também sentindo no coração o desejo de dizer, de fazer e dizer algo mais para si mesmo e fazer algo mais para a igreja, não é isso, Igor? Padre, e realmente, eu sempre fui muito medroso, desde pequeno, eu sempre fui muito medroso e há uns anos me surgiu a vontade de fazer uma experiência de voluntariado mesmo, de missão pela igreja, de trabalhar pela igreja. Eu tenho a graça de já trabalhar lá em Belém em algumas áreas assim totalmente voltadas para a evangelização. Só que era algo que me inquietava mais, aí um pouco mais além, sabe? E o medo sempre me acompanhou. Medo de ter muita saudade, de não me adaptar, de não saber me virar. Então, é uma coisa que quando ia surgindo no meu coração, ao mesmo tempo era uma coisa muito distante. Eu via as outras pessoas fazendo experiências missionárias, fazendo intercâmbio, indo para outros países, outras culturas, achava aquilo muito bonito, mas ao mesmo tempo muito distante de mim, da minha realidade. Eu não me sentia à vontade de me abrir e me lançar nisso. Não via a oportunidade e não sentia que eu conseguiria responder.
Então, medo, vamos dizer uma confissão pública. Eu também tive medo. Então, quem não teve medo? Então, medo, temos que lutar contra o medo e vencer o medo com a coragem, aquela coragem que vem do Espírito Santo. Não é isso, Igor? Vamos saudar também os nossos cantores, que também eles não têm medo, é a casa de corajosos. A Milena, já há quase 2 anos aqui na missão, né, Milena? Sem medo. Isso é um exemplo de coragem. O Augusto também, que já está aqui já há alguns meses. Isso, faz 8 meses já. 8 meses já, não? Também homem sem medo. Então, todos nós com medos, e os nossos cantores vão trazer o canto para nós neste programa muito interessante. Hein? Quem não tem medo pode desligar a televisão, mas quem teve medo e tem medo continua assistindo, não é isso? Vamos saudar também a nossa querida celibatária da comunidade Shalom, a Lorena Gadelha, que é a responsável da comunidade Shalom aqui em Nazaré, que vai trazer os pedidos de orações, não é isso, Lorena? Sim, padre. Acho que Nossa Senhora escolhe os mais medrosos, talvez para ficar mais perto dela, né? Estamos aqui, sim. Então, é muito belo, não? Nossa Senhora teve medo também. Tanto que as palavras do anjo, nas primeiras palavras são essas. Maria, não tenhais medo, não temais. É muito bonito esta palavra que entra nos nossos corações. Não temos, quando nós estamos no projeto de Deus, temos que vencer o medo. Igor, como está sendo essa experiência dessa missão, não, aqui na Terra Santa, aqui em Nazaré para você? Padre, a partir de que Deus me deu a coragem de vir para cá, porque realmente é algo que a gente precisa reconhecer, como o senhor falou, que temos medo, que temos receio, mas quando a gente pede coragem para Deus, quando a gente se propõe a querer vencer o medo, Ele dá, sabe? E Ele dá assim de uma maneira que não é, pelo menos no meu caso, não foi algo extraordinário, foi no dia a dia. Quando me foi proposto vir para cá, foi algo que eu rejeitei no primeiro momento. Pode falar um pouco como foi essa proposta? Foi assim, eu tenho a graça de fazer um acompanhamento de direção espiritual lá em Belém com o padre João Paulo. É um padre que, inclusive, já foi da comunidade Shalom. E ele me orienta a todo um caminho espiritual, um caminho de discernimento também. E eu, partilhando com ele, falei que eu tinha uma vontade de fazer uma experiência voluntária, de fazer uma experiência missionária. Claro que eu pensava no Brasil, por perto da minha cidade, talvez. E aí ele comentou, sabe, que ele tinha uma grande amiga que era responsável pela missão da Shalom na Terra Santa e que ele sabia que lá em Nazaré, aqui em Nazaré, né, recebiam voluntários. Ele falou, eu vou falar com ela, vou falar com o padre Bruno, porque eles acolhem voluntários. E na hora eu falei assim, não, padre, eu falei que eu tenho vontade, eu não falei que eu tenho coragem. Então, é uma coisa que quando ele falou assim, eu rejeitei logo de primeira. Só que ao mesmo tempo, padre, algo foi acontecendo em mim, no meu coração, de que tudo fazia muito sentido, sabe? Lá em Belém do Pará, a gente tem o Círio de Nazaré. Então, o título Nossa Senhora de Nazaré, para o paraense, é muito forte. E para mim, em especial, desde criança, sabe? Nossa Senhora é Nossa Senhora de Nazaré. Ela também é Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, mas ela é Nossa Senhora de Nazaré. Muito forte isso lá na cidade. E quando ele propôs, ele podia me enviar para vários lugares. Quando ele propôs a cidade de Nazaré, ao mesmo tempo que eu rejeitei, aquilo fazia muito sentido para mim. Sabe, realmente é o local onde Nossa Senhora queria que eu viesse, quer que eu esteja, sabe? Então, os dias foram passando, eu fui rezando, eu fui tentando me abrir ao que Deus tinha para mim, e eu fui vendo que eu não saberia mais viver se eu não aceitasse, se eu não dissesse assim, não, eu vou passar esse tempo lá e vou fazer esse encontro com a terra, com a casa de Nossa Senhora, sabe? Aí foi quando eu consegui, ao me abrir, deixar que Deus colocasse coragem no meu coração. Foi aí quando ele colocou, e graças a Deus, padre, foi tudo dando muito certo, sabe? No meu trabalho, sabe? Com o meu dia a dia, eu consegui me organizar para vir, sabe? E tudo foi dando certo porque era realmente vontade de Deus. A gente percebe quando a vontade de Deus está acontecendo porque a gente vê que não surgiu do nosso coração, sabe? Ela veio e foi colocada no nosso coração, sabe? E isso foi muito, muito bonito, porque eu pude reconhecer que Ele estava me chamando através de Maria e que era um chamado que, para a minha vida, era muito importante.
Padre Paulo foi esse instrumento, foi esse anjo, não, que chegou e disse para você, não tenha medo, Igor. Sim, não, e assim, o Padre João Paulo, quando eu falei para ele que eu não tinha coragem, ele muito tranquilamente virou para mim e falou assim, mas você vai ter. Você talvez não tenha coragem agora, mas vai ter coragem. Ele tinha tanta certeza que eu disse para ele que eu não conseguiria ir, e ele falou com a Lorena, veio e foi caminhando, sabe, na possibilidade de eu vir, e realmente a coragem veio. Ele também reza muito por mim, então eu acredito que ele tem me ajudado bastante a ter essa coragem, a ver nele, nos missionários daqui, sabe, e ver essa coragem nos outros e aceitar que realmente quando Deus quer, Ele coloca a capacidade de nós respondermos a Ele. Então, eu penso que já foi bem mariano o Padre João Paulo nesse ponto, porque Nossa Senhora lá em Caná de Galileia disse, fazei o que Ele vos disser. Não perguntou a Jesus se Ele queria ou não fazer o milagre. Então, Nossa Senhora tomou a frente. Não? E nós dizemos lá no Brasil, tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que os cristãos, os católicos, não, melhor dizer, os católicos lá do Brasil dizem sempre, Nossa Senhora passa na frente, né? Então Nossa Senhora passou na frente lá em Caná de Galileia e passou na frente também na tua decisão. Não é isso, Igor? Isso, Padre. Ela vem passando à frente já na minha vida há muito tempo, graças a Deus, porque eu acredito que uma mãe com tantos filhos reconhece aqueles que tem que ficar muito próximo dela, sabe? E ela me trouxe para muito próximo dela já tem um tempo, e essa proximidade com ela me faz cada vez mais querer conhecer Jesus, que é o filho dela. Então, é uma mãe que sabe que esse filhinho especial, se não estiver do lado, de mãos dadas, colado à mãe, vai se perder. Não vai fazer coisas muito boas, não, sabe? Então, ela me deixa sempre perto dela. Lá em Belém, ela já me faz servir a ela no Círio de Nazaré e de outras maneiras com um grupo de consagrações à Nossa Senhora. Então, eu sempre estou muito próximo da espiritualidade mariana, graças a Deus, que foi ela que me escolheu, sabe? Ela que foi lá onde eu estava, me tirou de lá e disse, não, tu vai ficar do meu lado. E isso foi muito importante para mim. Então, sem Nossa Senhora e sem Jesus, nós fazemos coisas terríveis. Nós muitas vezes vemos os pecados, os escândalos. Meu Deus, nós sem Jesus, sem Nossa Senhora, podemos fazer pior. Não é verdade? É verdade. Todos nós. Se você, eu tenho a certeza que eu consigo. Sem a graça, sem Nossa Senhora, sem a mãe que está pegando na mão, nós fazemos erros. Não é isso? Igor, e hoje você está aqui servindo a Basílica, está servindo na liturgia, entrar na casa de Nossa Senhora todos os dias, aquele turíbulo, ajudando, servindo. Como é essa experiência, Igor? Padre, é uma experiência que é difícil encontrar palavras para descrever o que a gente sente estando num lugar que guarda um mistério tão grande, sabe? E para mim, em especial, o mistério da Anunciação, ele é um mistério muito importante, porque pela consagração que eu fiz pelo método de São Luís, ele nos ensina que nesse mistério, Deus, ele se submete totalmente ao gênero humano, totalmente dependente para se alimentar, totalmente dependente para viver. E ele se submeteu a Nossa Senhora aqui. Então, a primeira vez que o Senhor abriu a gruta para eu pudesse entrar e rezar lá, Padre, eu não conseguia dizer nada, porque eu estava num local assim que a gente lê sobre a Anunciação, a gente medita sobre a Anunciação, reza, e quando a gente está no local da Anunciação, eu não conseguia falar nada, sabe? E eu acredito que esse não falar nada foi, naquele momento, a minha oração, sabe? Foi algo de tanta gratidão que eu tinha no meu coração, que eu não conseguia expressar, porque as palavras realmente elas seriam muito pequenas para o que eu estava sentindo. Então, foi um momento muito especial. E ter a oportunidade de estar todo dia, não só nas orações em que a gente entra na gruta, mas recebendo as pessoas que passam na frente da gruta, poder estar ali rezando o terço, estando naquele lugar, nos faz cada vez mais meditar que o mistério ele é tão profundo, que em toda a nossa vida nós devemos nunca esgotar de meditar sobre ele, tentar
sabe, descobrir um pouco mais do mistério, sempre ir um pouco mais, durante toda a nossa vida, sabe, Padre? Isso eu tenho experimentado aqui, que o mistério ele é tão profundo, ele é tão grande, que a gente tem que passar a nossa vida inteira, tá, tentando descobrir um pouco mais dele, tentando ver o que ele quer dizer para a nossa vida, em particular mesmo, não de uma maneira geral, mas o que ele quer dizer para mim. Então, todo dia que eu tenho a graça de entrar na gruta, ou então que somente, às vezes, só passar lá pela frente, eu tento olhar lá para dentro e imaginar o que Nossa Senhora quer de mim hoje, o que ela está me dizendo agora, que é algo diferente, sabe, todo dia. Obrigado, Igor. Jesus entre doutores do templo, está nos ensinando tantas coisas, nos falando desse mistério vivido. Não é somente uma história que ele leu, não é aquele que está vivendo aqui, que ele vive na vida dele com a devoção à Nossa Senhora. Então, vamos continuar, mas vamos pedir aos nossos cantores que nos venham nos ajudar com o canto, porque já a gente quase se emociona de ver como Deus e Nossa Senhora está agindo na vida do Igor, não é verdade? Padre, a gente que mora com ele, né, a gente é testemunha dessa piedade que ele tem, né, não sei como era antes, mas acredito que aqui deve ter realmente um sentido diferente, né. Então, eu vou cantar uma música que ele mesmo pediu, que faz parte da história dele. Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Obrigado, Milena, obrigado, Augusto. Lorena, os pedidos de orações das pessoas maravilhosas que nos acompanham. Sim, Padre, nesse programa tão marcado pela presença de Maria, né? Então, nosso primeiro pedido vem da Angélica, de São Paulo. E ela pede oração pela saúde da sua filha Ana Lívia, de apenas 8 meses de idade. Assim, nós entregamos a sua filha, com certeza ela já está nos braços, no coração de Nossa Senhora, e de tudo ela vai cuidar. O segundo pedido de oração de hoje é de Mona, da Mona de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela pede oração pela sua família, que vive um momento difícil de provação, e tantas famílias hoje, nesse tempo, vivem provações tão difíceis. Entregamos a sua família, Mona, entregamos todas essas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Obrigado, Lorena. E se vocês querem mandar os pedidos de orações, podem mandar pelo nosso e-mail, sagradafamilia@cançãonova.com, ou pela nossa página no Facebook, Em Casa com a Sagrada Família. Assim vocês podem também mandar os pedidos de orações, também os testemunhos que vocês vivem com Nossa Senhora, com o nosso programa e nos mistérios de Deus nas vidas de vocês. Igor, Nazaré, lugar do Sim de Maria. Estamos falando, o canto foi vocacional. A Lorena nos chamou também a vocação familiar, as pessoas que estão vivendo a consagração nas famílias. A família é um grande dom, é a primeira vocação que são chamados a maioria dos cristãos. Aqui, Nazaré, lugar da Sagrada Família, lugar do Sim de Maria, lugar para discernir a vocação, Igor? Acredito também que sim, Padre, porque é um local que, como eu falava, tem um mistério tão grande, tão profundo, que nos mostra desde aquele simples viver o dia a dia, o cotidiano, como foi a vida de Jesus durante muito tempo. Ele escolheu essa cidade para passar a maior parte da sua vida vivendo no escondimento, vivendo naquele mais simples do dia a dia. E isso tantas famílias podem fazer e fazem no mundo inteiro, sabe? São famílias santas,
porque vivem a vontade de Deus, só que vivem a vontade de Deus na sua igreja particular. Vivem para o mundo, mas vivem também dentro de casa. Isso é muito bonito. E a gente encontra também aqui diversas comunidades, diversas congregações, sabe? São tantas pessoas que passam. E aqui em Nazaré tem tanta comunidade católica, aqui perto da Basílica mesmo, que a gente começa a perceber cada carisma, a sua identidade, a sua particularidade. E é um local que, como está muito perto dessa presença de Nossa Senhora, do sim dela, à vontade de Deus, é um lugar que acredito muito especial para o discernimento vocacional, para que você também possa. E eu, durante esse tempo que estou passando aqui, eu tenho pedido muito para Nossa Senhora para ter, assim como ela, os ouvidos atentos, sabe? Principalmente o coração atento à vontade de Deus, porque eu ouvi de um padre numa homilia. E é muito bom que aqui todo dia é dia da Anunciação, então a gente ouve muitas homilias sobre a Anunciação, e um padre falava assim, que o projeto de Deus para Nossa Senhora pode ter sido difícil para a cabeça, pode ser difícil para a mentalidade, para ela entender, mas não foi difícil para o coração dela. Ela acolheu muito bem a vontade de Deus no coração dela, mesmo que na cabeça ela não entendesse, sabe? E durante toda a minha vida, eu tive a graça de sempre frequentar missas, sempre estar na igreja. Mais de uns anos para cá, eu tenho tido a graça de realmente trabalhar para a igreja, viver, sabe, muitas vezes o dia a dia da igreja, na minha comunidade, a ACAIS, que é uma comunidade em que eu sirvo já fazem 4 anos, e na própria paróquia, que fica perto da minha casa. E esse chamado a trabalhar mais para a igreja, a me doar mais para a igreja, inquietou muito o meu coração e fez eu me questionar se tudo o que eu tinha planejado para mim era o que Deus também tinha. E aí essa pergunta, quando ela surgiu em mim, ela foi logo fazendo com que eu tivesse que dar passos para chegar a uma resposta. Eu não podia simplesmente ficar na dúvida, e aí foi quando eu fui procurar um acompanhamento espiritual, alguém que me orientasse, porque eu não tinha noção de como fazer esse caminho de encontro da vontade de Deus. E aí foi a partir dessa inquietação de me perguntar, será que o que eu planejei é o que Deus planejou? Que eu comecei a me abrir a várias possibilidades, sabe? E hoje, convivendo com diferentes estados de vida, sabe, eu posso ver a riqueza que existe em cada um, sabe? Eu posso ver como cada um é pensado e planejado por Deus, sabe? Não vem do homem, mas vem de Deus. E aí eu tento encontrar justamente isso. Para que Deus me criou? Ele me fez para quê? Obrigado, Igor. Quem sabe Igor, pai de família, uma família, quem sabe Igor, sacerdote, presbítero, quem sabe de uma comunidade. Eu já falei que ele fica bem de marrom, mas ele ainda não... Cada um está fazendo a sua parte, porque é muito bonito isso. Sabe, Igor, eu quando eu era animador vocacional, eu falei com Jesus que eu queria que entrasse 50 jovens no seminário. Aí eu rezei e Jesus me falou que entrariam. E você sabe quantos entraram? 15. Aí eu não tive, eu falei, olha Jesus, nós tínhamos falado de 50, falamos 50, ele disse, bem, eu concordei com 50, mas as namoradas deles não. Então temos que também pensar nas namoradas dos jovens, né? Porque a vocação familiar também é uma grande vocação, e a vocação da vida religiosa, a vocação para as comunidades de vida, para o celibato, para ser presbítero. Então, aberto o discernimento. Igor, muito obrigado pelo teu testemunho. Chegamos no final do nosso programa. Gostaria de deixar um apelo ainda, junto contigo, aos jovens que têm aquela inquietação no coração, a inquietação da própria existência, da própria vocação. Procure um diretor espiritual. Façam passos de coragem no decidir, no responder e vencer o medo. Não é isso, Igor? Padre, na verdade, tudo parte de um encontro com Jesus, sabe? Tudo parte de você realmente olhar para a vida, olhar para você mesmo, sabe? E ver que você foi criado por um Deus que
quer, acima de todos e de você mesmo, a sua felicidade. Então, você ir ao encontro de Jesus é o encontro do sentido da vida. E ao encontro da vontade de Deus é ir ao encontro do que vai fazer você feliz, mesmo que seja difícil a gente entender, ou então mesmo que seja complicado de ter coragem, mas ir ao encontro, dar passos e se deixar ser orientado, sabe? Eu acredito que essa é a nossa meta enquanto busca de vontade de Deus, é deixar-se ser orientado, é deixar que a igreja lhe ensine, sabe, o que é caminhar em direção à vontade de Deus. Amém. Obrigado, Igor. E vamos deixar uma bênção especial para todos os jovens em discernimento vocacional. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana aqui no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É a Escola do Evangelho chegando na tua vida. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site